Pessoal, vou dar mais um tempo aqui para outros participantes acessarem a sala. Ô Marcos, boa noite, tudo bom? Boa noite, Robson. Tudo tranquilo. Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente inicia, tá? Oi? A gente já está iniciando daqui a pouquinho. Boa noite, Olá, boa noite. tudo certo? A apresentação a gente vai iniciar daqui a pouco. O seu nome está como usuário convidado. Se quiser se apresentar, pode ficar à vontade. Ok, meu nome é Magdiel. Oi, Magdiel. Boa Olá. noite. Bom? Boa noite. Boa noite. Magdiel está representando o ateliê, né, Magdiel? Isso, ateliê Doce Glamour. Bacana. Seja bem-vinda. Eu já iniciei a gravação aqui e para a gente considerar o pessoal que já acessou, eu vou iniciar a apresentação, tá? Para quem não me conhece e que não é um empresário que está participando comigo do projeto, meu nome é Robson, eu sou agente local de inovação. Temos aqui outros agentes locais de inovação que vão se apresentar também. Vou conceder um prazo aqui para cada um se apresentar. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Na verdade, é um encerramento do projeto. Então, é o nosso encontro 8, né? Nossa etapa 8, coletiva, em que a gente tinha realizado na sede do Sebrae, que foi um encontro presencial, e oportunizando agora esse prazo, esse momento aqui online, para quem não conseguiu comparecer, para quem tem interesse de realizar esse último acompanhamento, né? Para verificar esse encerramento com a gente, tá? O que eu vou fazer, na verdade, aqui durante esse período? Eu vou falar um pouco, essa parte inicial aqui, ela é uma parte breve, que a gente vai falar um pouco sobre inovação e sobre produtividade nas empresas, tá? Bem tranquilo. Antes de apresentar, de fato, essa parte aqui, eu queria só... Eu sei que vocês já acabaram de se apresentar, mas eu queria só que, inclusive, os agentes aqui se apresentassem. O nosso consultor, o Bill, está aqui presente também. Vou iniciar com você, Bill, se puder se apresentar para o pessoal aí. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite aos empresários que estão presentes, a todos os agentes locais de inovação. Agradecer muito pela presença de vocês, a gente fica muito feliz, né? Porque assim, nos bastidores a gente fica conversando e pensando, né? Como melhor em fazer essas entregas para os nossos empresários, né? Como melhor atender eles, como deixar eles de uma maneira mais confortável, para que eles possam estar participando, estar engajados, né? E a gente precisa muito dessa contrapartida de vocês, que é participar. A gente sabe que muitas vezes acontecem imprevistos, né? Mas a gente sempre busca uma outra alternativa, muitas vezes uma alternativa mais criativa, né, pessoal? Então, é o online, às vezes fazendo um vídeo, mandando um link, mandando material. Então, assim, nosso papel é disponibilizar as ferramentas para vocês, tá? Para a gente poder ser ao máximo tentar suprir as necessidades de vocês junto aos problemas que são levantados durante todo esse acompanhamento que os áreas fazem com vocês, tá? Então, eu sou o Bill Wallace, sou sênior aí dos agentes locais, sou consultor do Sebrae, mais de 5 anos, e a gente está aqui de portas abertas para receber vocês sempre, né? Mesmo chegando assim ao fim de mais um ciclo, temos outros projetos e outras propostas para vocês também. Não vamos abandonar vocês, tá? Um abraço, boa reunião aí para gente. Obrigado, Bill. Eu vou passar aqui para a lista de participantes. Marcos, eu queria que você se apresentasse primeiro. Você acabou de se apresentar, falasse um pouco qual que é o nome da sua empresa e qual que é a sua atividade ou área de atuação, tá? Aproveitar para apresentar a empresa que você possui aí, tá bom? Eu acho que o Marcos saiu. Não, o Marcos está aqui. Está aqui. Deixa eu verificar aqui. Eu vou passar para o próximo, o Paulo Henrique. Boa noite, Robson. Opa. Ô, Marcos. Só para você se apresentar, Eu falar vim para só... um lugar aqui.
Ah, tá. É que eu vim para um lugar mais tranquilo aqui. Boa noite, eu sou o Marcos, eu sou da Mimi Açaí, uma açaí da Vila Nova. Obrigado, Marcos. Eu vou passar a palavra para o Paulo Henrique. Paulo, vamos ver se dá certo agora. O microfone aí, eu não sei se está dando problema. Ainda está no mudo, mas não tem importância não. A gente passa para outra pessoa aqui. Vou passar a palavra pro Emivaldo. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Emivaldo, sou agente local de inovação aqui da equipe do Bill. Sejam muito bem-vindos a esse 8º encontro. Obrigado, Emivaldo. Vou passar a participação agora do empresário com a Aline. Eu esqueci o nome, está como convidado aqui. É Magdiel. Magdiel, pode se apresentar para a gente, Magdiel, falar da sua empresa, sua atividade. Boa noite, meu nome é Magdiel, eu sou lá do ateliê Doce Glamour e trabalhamos no ramo da confeitaria. Obrigado. Aline, se você quiser se apresentar agora para a gente. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Aline Rocha e faço parte da equipe do Bill também. Estamos aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho aqui, né? Obrigado. Jaqueline. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ari Jaqueline Vale, também sou da equipe do Bill. Estamos aqui hoje, né, para falar um pouco dessa experiência de participar desse programa muito especial do Sebrae, que é o Ali Produtividade. Obrigado, Jaque. Felipe. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Felipe, eu sou a Ali também, agente local de inovação do time do Bill, e um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Obrigado, Felipe. Deixa eu ver se está faltando mais alguém aqui. A Franciele. Boa noite, gente. Meu nome é Franciele, eu também sou Ali da equipe do Bill e estou aqui para contribuir um pouquinho também nessa reunião. Obrigado, Franciele. Então, vamos dar início aqui. Olha só, essa questão que eu vou tratar agora aqui, a questão da inovação, do impacto na produtividade, é um ponto muito importante para a gente trabalhar durante o Projeto Ali. Então, é um ponto que a gente sempre está focando durante as reuniões, a questão da inovação, da produtividade das empresas. Então, quando a gente trabalha nesse aspecto, é o seguinte, é uma forma da empresa a trabalhar a questão da competitividade. Então, a empresa ter esse diferencial na realização das suas atividades durante o dia a dia. E deixa eu desativar aqui o áudio. Aí, perfeito. E, para isso, contribuir de fato com o faturamento da empresa, ter um resultado, ter uma melhoria no faturamento da empresa, tá certo? Então, a inovação é a chave para o sucesso da sua empresa. Quando a gente trabalha com a inovação, que de fato pode ser uma inovação radical ou uma inovação incremental na empresa de vocês, vinculada ao produto ou serviço que vocês têm a oferecer para o público-alvo de vocês, é importante a gente pensar que isso vai agregar de uma forma incisiva em qualquer tipo de execução de processo ou algum tipo de produto que vocês vão trabalhar, né? E para isso, é interessante a gente ter uma estratégia, elaborar uma estratégia e ter um prazo para pensar e executar esse projeto. A inovação, ela é algo que é gerado a partir de alguma ideia, uma ideia nova, uma ideia que ela já é utilizada no mercado, e a execução dessa ideia, ela parte de alguns processos, né? Uns processos criativos que eles têm que ser repensados pelas empresas, pelos empresários, e dentro do Projeto Ali, a gente trabalha muito isso, para que vocês possam ter um pouco mais de tempo para repensar e utilizar. Então, quando a gente trabalha com um planejamento, com uma ideia de solução, com um plano de ação para execução na empresa, é justamente isso. É fortalecer um pouco mais esse incentivo à inovação para vocês. Tá certo? Então, quando a gente trabalha com a inovação, também tem um referencial bem tradicional, que é o Manual de Oslo.
Esse manual de Oslo, ele é utilizado muitas vezes pelo agente local de inovação, mas é um manual muito tradicional, que ele fala de alguns conceitos de inovação, alguns tipos de inovação que podem ser realizados na empresa, né? Então, tem algumas características que são próprias da inovação, e todo mundo pode constatar isso durante o manual de Oslo, falando que a inovação é a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado na empresa. Então, no que se refere às características ou uso previstos, ou implementação de métodos ou processos. Tá certo? Então, quando a gente divide inovação, lógico, voltado para as empresas, a gente fala um pouco do serviço que vocês vão realizar nas empresas, do produto que vocês têm para agregar algum tipo de melhoria no produto, ou uma prática radical, né, de mudança nesse produto que vocês têm. E também, não só isso, mas uma prática organizacional, ou uma mudança no marketing da empresa, ou do visual da empresa, que vai gerar um aumento da produtividade, um aumento do faturamento de vocês, certo? Então, quando a gente parte desse princípio de inovação, muitas vezes a gente assusta com isso, né, o empresário. Porque o projeto, por mais que ele seja simples, a gente começa a elaborar um esquema de ações e o empresário ele parte do pressuposto que aquilo vai ser difícil. Vai ser difícil a gente implementar algum tipo de ação na empresa, ou de que aquele processo ele vai demandar mais tempo. E, na verdade, quando a gente fala de inovação, é algo que pode ser simples também, né? A prática de um planejamento para execução dentro da empresa, como vocês adotaram no plano de ação, né, com os agentes locais, ele tem ali algum tipo de especificidade da empresa, mas a gente adota, por exemplo, o Kanban, ou um diário, ou um fluxograma, e isso são estratégias simples, mas que podem gerar resultado nas empresas, né? Então, quando eu coloquei aqui no slide a questão da inovação, que ela pode vir embrulhada de ideias simples, mas que podem mudar o conceito de determinado produto ou serviço, ou atividade, ou sistema da sua organização, tá certo? Então, como a gente coloca aqui o exemplo do iFood, o que seria esse exemplo do iFood? Um tipo de produto, de serviço que está disponível hoje para a gente, não só o iFood, né, mas o sistema de entrega de alimentos hoje que a gente tem, que antigamente não existia, né? Ele começou de que forma? Ele começou com uma lista de restaurantes parceiros que eles realizavam a fidelização, pegavam a lista ali, né, no papel mesmo, e iam anotando e realizando as entregas. E aí foi modificando tudo isso para criar um aplicativo e realizar novas parcerias, e foi se difundindo no mercado. Hoje é um sistema um pouco não, bem mais complexo, né? Mas a ideia foi simples. Por que não criar um sistema para que a gente possa realizar uma entrega de algo na casa dos clientes, né? O que é isso? É uma praticidade. Quando a gente trabalha com aquele sistema de identificar a dor do cliente, né? O que meu cliente ele precisa? No caso do iFood, seria uma praticidade. Então, buscar uma forma de resolver rápido. Alguém que esteja em casa ou que queira resolver aquela questão de uma entrega rápida de um alimento, alguma coisa rápida, e que não queira sair de casa, né? Ou do trabalho, ou de algum lugar que esteja, não quer sair, já faz o pedido. Então, a ideia ela foi iniciada de uma forma simples, né? Hoje, a gente fala que a inovação do iFood, ou do sistema de entrega, é uma inovação disruptiva. Por que disruptiva? Porque ela mudou o cenário e o mercado, né? Então, hoje em dia, você escuta falar muitas vezes de um sistema de entrega, como o iFood ou Uber Eats, é um sistema disruptivo. Não existe mais tanto aquela questão das cooperativas que realizam entregas, né? Então, quando vocês pensarem em mudança nas empresas, pensem que isso pode ser simples, tá bom? Pode ser identificado algum tipo de ação que em um curto prazo vocês podem realizar. Então, realizando aquilo, será que eu vou conseguir mudar o cenário, aquele determinado tipo de dor que eu estou passando e solucionar aquele tipo de problema específico? Pode ser realizado durante o projeto ALI, que é inclusive o que a gente busca aqui com vocês, tá? Então, aqui eu deixo algumas frases, né, que é para inovar é preciso estar disposto a errar. Quem não está disposto a falhar não conseguirá solucionar ou criar algo novo. Então, assim, quando a gente utiliza da técnica de testar algum tipo de solução para a empresa, né, que é o que a gente faz em algumas etapas do nosso projeto, é para errar mesmo, tá, gente? Quando a gente erra na etapa de testagem das soluções,
A gente identifica o ponto que precisa ser melhorado, avalia até mesmo a viabilidade de uma ideia de solução para a empresa. Então, quando vocês também refletem vão começar a refletir sobre a possibilidade de algum tipo de ação, às vezes, lá na frente, é algo que financeiramente não é viável. E aí você vai substituir por algo que seja mais viável naquele momento para a empresa. Então, tudo isso faz parte da etapa de tentativas e erros para você conseguir executar as ações que sua empresa precisa. Lógico que de forma rápida, tá? Então, essa técnica de erros, acertos e erros, ela é rápida, para que a gente possa conseguir um resultado com mais eficiência, tá? Então, a gente fala também da questão da simplicidade aqui, nessa frase de Peter Drucker, que, na verdade, o maior elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga, que é óbvio, por que eu não pensei nisso antes? Então, assim, tem muitas empresas que elas utilizam alguns métodos de processamento que a gente acha que é simples. E ninguém teve essa ideia. Por que ninguém teve uma ideia daquela para utilização, né? Por exemplo, hoje em dia também tem muito QR Code, cardápio, veio com a pandemia também, né? Essa questão do QR Code para cardápio. Ninguém quer ficar pegando mais no menu, acessa o QR Code, já verifica ali o cardápio, disponibilização de produtos. Essa técnica ela veio recente, mas a gente já tinha tecnologia para isso, né? Ela foi difundida por agora. Então, assim, tem alguns tipos de inovação que a gente trabalha, que é a inovação no produto da empresa. Outra inovação é a inovação no serviço que vocês executam. Então, uma empresa que ela é focada na execução de serviços também pode executar inovação no serviço. Em marketing, então tem muita empresa que ela trabalha com marketing, ou tem necessidade de trabalhar com marketing, mas não trabalha. E aí está o momento de inovar na questão do marketing, pode ser uma coisa simples. Eu tenho um empresário que ele não conseguiu comparecer hoje mesmo. Qual foi a inovação em marketing dele? Que eu posso sugerir que é inovação. Ele trabalha com uma loja de suplementos. A técnica dele foi realizar vídeos um pouco mais engraçados. Então ele fazia curtos vídeos assim, com um tom um pouco mais engraçado. Aquela visualização que antigamente era de 100, 150 visualizações, começou a ser de 1.000, 1.500, 1.200 visualizações. As vendas pelas mídias, pelo Instagram dele, mudaram completamente. É uma técnica que ele teve que utilizar. Modelo de organizacional, de negócio, tecnologia, logística, controle financeiro da empresa, canais de comercialização e engajamento do consumidor, que também é um tipo de inovação. Então, a inovação que a gente fala, vinculada à produtividade da empresa, é justamente essa necessidade que a gente tem de aumentar a competitividade. As empresas, muitas vezes, quando você pega algum tipo de serviço, elas ficam um pouco estagnadas, utilizam o mesmo processamento ou mais ou menos a mesma técnica. E essa utilização das mesmas técnicas, ela acaba gerando uma percepção um pouco estagnada também da motivação, da mudança dentro do cenário da empresa. E aí, o que a gente tem que fazer para melhorar esse processo interno? A gente tem que adaptar as ideias, inovar nas ideias e executar essas ideias para melhorar a competitividade. Quando você inova dessa forma, você sai à frente no cenário para conseguir algo novo, para aumentar seu faturamento, para conseguir se destacar no mercado, tá bom? Então, por isso que a gente fala que é muito importante para a sua produtividade, para a produtividade da empresa, a gente ter essas ideias e executar as ideias, tá? Elaborar um funil de execução das ideias, das inovações para a sua empresa. Então, ser mais produtivo, fazendo mais com menos, inovando, tá certo? Eu vou deixar aqui a palavra para a Aline, para disponibilizar agora um painel interativo com alguns empresários, tá bom? Olá, boa noite. Hoje nós trouxemos aqui como case de sucesso o Paulo Henrique. Consegue me ouvir, Paulo? Consegue me ouvir? Será que o microfone dele está desativado? Dá um alô para a gente, ver se a gente consegue te ouvir, Paulo. Vê se dá certo agora. Eu acho que ele consegue ouvir a gente,
só porque o microfone dele, eu acho que ele não está conseguindo, mesmo ativado, falar. E aí, Aline, qualquer coisa, se você quiser, pode apresentar você à empresa dele e falar um pouco de quais foram as ações que vocês executaram na empresa. Ah, tá, beleza, então. Então, o Paulo, ele é empresário ali da Ótica Novo Olhar, né? Localizado aqui no Balneário. E a principal demanda ali que a gente conversando, que ele decidiu trabalhar durante esse período, foi fortificar mesmo a presença digital, né? E para isso a gente trouxe ali como solução cronograma de postagens. Ele conversando comigo, ele disse que esse cronograma o ajudou muito, que o destravou, né? Para começar a fazer as postagens, facilitou ali no planejamento, porque daí ele já chega no dia, já sabe o que vai fazer, o que vai falar, e começou a fazer as postagens, e eu creio que teve engajamento, já vi ele fazendo algumas ações ali, postando no History. Então, assim, eu creio que teve resultados positivos, né, conforme a gente conversou, e por isso que a gente o convidou como um case de sucesso hoje. Então, é isso. Resumindo, né, o que a gente trouxe ali para a empresa do Paulo foi isso. Beleza, obrigado. E aí, passando dessa parte do painel interativo, eu vou passar a palavra aqui para o Emivaldo, tá, nosso agente, para falar um pouco agora sobre a questão de alguns pontos que os empresários passam no decorrer do projeto, que é justamente tanto as dificuldades que vocês enfrentaram no decorrer do projeto, quanto alguns motivadores ou impulsionadores que vocês tiveram, tá bom? Emivaldo? Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Emivaldo, como eu me apresentei. E a ideia é exatamente começar, então, nesse momento, fazer uma avaliação da nossa jornada, né, do programa Agentes Locais de Inovação, tá bom? Então, como o Robson já mencionou, a nossa ideia nesse momento, e aí eu chamo a atenção para os empresários que estão aqui participando conosco nesse momento, o Magdiel, o Paulo Henrique, o Marcos Alberto, Mônica, os outros que estão aqui, que eu, por acaso, eu tenha esquecido os nomes, podem participar nesse momento pelo nosso chat, tá? Alguma ideia, alguma sugestão, tá bom? Então, o nosso chat agora, nesse momento, vai funcionar para nós começarmos, então, a fazer a avaliação. O que nós vamos avaliar? As ideias que impulsionaram a empresa e aquelas que nós chamamos de detratores, aquilo que não foi possível, as dificuldades, tá bom? Que as empresas encontraram nesse momento na hora de atuar e na hora de colocar em prática, de fato, o plano de ação desenvolvido pelos agentes, tá bom? Então, olha, como eu disse, o objetivo é avaliar, dessa avaliação é conhecer, de fato, os aspectos e as metodologias consideradas entre os impulsionadores e os detratores, tá? Então, por que os empresários ou as empresas, por que vocês que estão conosco, participando desse programa, abriram as portas da empresa e nos acolheram na empresa, né? Então, essa é a primeira coisa. Por quê? E aí, pessoal, não, é porque eu, de fato, estava precisando do Sebrae, era uma força, já não tinha mais condições, a pandemia trouxe muitas dificuldades para a empresa, tá bom? Então, aqui é o porquê que vocês acolheram os agentes, e por que vocês compraram, de fato, essa ideia que é do programa Ali, tá bom? Não, olha, foi importante para conhecer novos empresários, novas empresas, trabalhar o network, trocar figurinhas, ter novas ideias de produtos, de serviços que eu estava tão envolvido no meu mundo da empresa que eu não conhecia, né? O Robson falou um pouco no começo, por que eu não tive essa ideia há tanto tempo, já que era uma ideia que, poxa vida, coisa tão simples, mas que eu estava tão envolvido nos meus métodos que eu não conseguia encontrar, né? Então, identificar novos pontos de melhoria, rever e melhorar os processos internos, ter tempo, né? A grande maioria dos empresários e empresas que nós atendemos, um dos grandes problemas é que eles não têm tempo, né, para viver o tempo de descanso e vivem
24 horas para a empresa, né? E muitas vezes os bens pessoais e os bens de empresas, eles estão totalmente imbrincados, não tem uma divisão de maneira muito clara, tá bom? Então, não, foi conhecer novas ferramentas, eu não conhecia essas ferramentas simples, mas que agora eu comecei a utilizar, seja uma simples planilha de controle financeiro, ou seja, ideias muito maiores, tá bom? Não, agora eu tive um apoio profissional, conheci uma metodologia mais ágil. Então, aqui é avaliar o que impactou, o que agregou a participação dos agentes, a participação de maneira, né, do Sebrae por meio dos agentes na empresa, tá bom? E aí, quem tiver vontade, por favor, escrevam no nosso chat aqui as ideias e as motivações pelas quais vocês participaram e abriram as portas para esse programa maravilhoso. Tá bom? A outra parte são os detratores. Ou seja, o que isso, os obstáculos. Quais foram os obstáculos que a empresa encontrou durante essa jornada do programa? Não, olha, o Ali, não sei, o agente, não sei, tive muita dificuldade, a minha empresa é uma empresa familiar, e, portanto, meu pai é o administrador, minha mãe, enfim. Então, quais foram os obstáculos? Desde a presença do Ali na empresa até esse momento que nós estamos no 8º encontro dessa metodologia, tá bom? Então, dificuldade para executar tarefas por falta de conhecimento, eu não conhecia e, portanto, e isso era uma grande dificuldade para mim, eu não sei utilizar um computador, né, eu não sei, enfim, tá bom? Coisas básicas, mas que de fato prejudicaram de maneira que colocaram obstáculos, tá bom? Para a implantação da metodologia. Muitos encontros, a metodologia foi cansativa, 8, né, nós estamos no 8º, foram 8 encontros, 2, esse segundo encontro coletivo, eu não tive muito tempo para participar, de fato, não consegui me dedicar muito, já que eu tinha que viajar, não sei. Falta de recursos financeiros, eu não conseguia, a empresa é muito pequena e, portanto, eu não conseguia implementar, já que eu tive muitos problemas financeiros, dificuldade com colaboradores, os colaboradores não compraram a ideia, né? Isso existe muito, né? Por exemplo, tem uma empresa, uma escola, em que a empresária não conseguia comprar a equipe de professores, né? Na hora de inovar. Então, a dona da escola tinha todas as ideias maravilhosas, mas a equipe não comprou a ideia. E aí essa é uma grande dificuldade, né? Com os colaboradores. Dificuldade proveniente da pandemia, as eleições, a Copa do Mundo, mudou tudo, e agora volta de novo a pandemia, e, né, mudança de clima, tudo isso afetou um pouco a metodologia, a rotina desorganizada, enfim. Quais foram as dificuldades e o que melhorou? O que facilitou e aquilo que melhorou com a participação nessa metodologia do programa Agentes Locais de Inovação, tá bom? Então, era essa a ideia para que vocês reflitam, de fato, o que melhorou, o que não melhorou, quais foram as dificuldades, para que a gente, como ninguém solta a mão de ninguém, porque nós vamos continuar, depois que o programa terminar, a jornada do Ali continua com os empresários, com o Sebrae, com a vida, tá bom? É isso. Agora, uma avaliação de maneira mais rápida, assim, da jornada, né, dos encontros, o que poderia melhorar. E aqui, pessoal, podem utilizar o chat mesmo para a gente conversar, partilhar. Tá? Se alguém quiser... Tem alguém que quer comentar, quer oferecer algum tipo de depoimento aí do que enfrentou ao longo desse projeto, com a empresa... Teve algum tipo de motivador, até os obstáculos que enfrentou? Se quiser, a gente está disponível aqui. Tem alguém que quer comentar por áudio? Quiser desativar o áudio aqui? Ninguém? Eu vou passar para o próximo slide aqui. Emi, eu vou passar para essa etapa aqui, que vai ser apresentada pela Jaque,
que é justamente a revisão da nossa jornada. Então, tudo que a gente já passou, mais ou menos, qual foi o nosso caminho, né? Durante esse encerramento aqui, o que a gente passou durante a etapa 1, 2, 3, uma revisão do que a gente fez, até chegar nesse encontro 8, tá certo? Jaque? Boa noite, pessoal. Eu sou a Ali Jaqueline Vale e a nossa jornada, ela ocorreu a partir de, são ao total 9 etapas, né? E hoje nós estamos finalizando a 8ª. Então, nós iniciamos com a etapa 1, que se chama Iniciando a Jornada, onde o empresário assinou o termo de adesão e, em seguida, fizemos o diagnóstico da empresa por meio do radar de inovação e, por este radar, conseguimos apontar a maturidade financeira da empresa. E aqui é o radar que o Ali mostrou para os empresários, que no final, na devolutiva, aparece aquela teia de aranha. E lá vai aparecer os controles gerenciais, a gestão das operações, gestão de marketing, práticas de inovação, a transformação digital e o famoso ESG, que são as práticas ambientais, sociais e de governança. A etapa 2 tem a temática de mapeamento, desafios e soluções. Nela, nós priorizamos os problemas enfrentados pela empresa naquele momento, fizemos o mapeamento de soluções e a elaboração do plano de ação. Em seguida, nós tivemos as etapas 3 e 4, né? Elas foram executadas lá no Sebrae, e a etapa 3, a temática foi conhecendo os indicadores e refletimos sobre produtividade, indicadores de desempenho, e por meio de uma palestra houve a explanação do conceito e a aplicação dos indicadores. Em seguida, houve a etapa 4, com a temática conhecendo formas de testagem, também ocorrida no Sebrae, e houve a oficina de prototipagem, que prototipagem é sinônimo de modelo de testagem. E nós aprendemos a elaborar soluções e testá-las antes de efetivá-las. E veio a etapa 5, que é criando e testando o protótipo. Ocorreu o planejamento do protótipo, o modelo de testagem, né, o plano de ação e a mensuração inicial. Então, nós medimos a produtividade por pessoa ocupada, que seria o faturamento bruto, menos os custos variáveis, dividido pelo número de pessoas ocupadas na empresa. E veio a etapa 6, com a temática planejamento e implantação. Então, nós fizemos a avaliação da testagem, o plano de implantação da solução e sempre remodelando o plano de ação. Em seguida, veio a etapa 7. A etapa 6 eu falei, pessoal? Falou, Está todo mundo sim. em silêncio. Já, né? Em seguida, a etapa 7, que é a avaliação da implantação da solução. E nós avaliamos, né, a implantação da solução e fizemos novamente o plano de ação, sempre ajustando esse plano, sempre remodelando a partir das avaliações feitas a partir do protótipo, né? E a etapa 8, que ela ocorreu semana passada, lá no auditório do Sebrae, e nós estamos tendo essa segunda oportunidade de fazê-la novamente neste momento, né? A temática é finalizando a jornada. Então,
nós estamos falando da importância da inovação para o aumento da produtividade, muito bem relatado pelo nosso colega Robson. O painel de experiências dos empresários, que a nossa colega Aline explanou também, e que é a troca de experiências em relação à participação dos empresários no programa Brasil Mais e Ali Produtividade, né? Qual foi o impacto, né, do programa até neste momento nas empresas? Quais foram as inovações que os empresários conseguiram testar e alguns já conseguiram até mesmo implementá-las? E após 3 meses, lá por volta de abril, ocorrerá a etapa 9, né? Que novamente faremos o diagnóstico da empresa, que é o radar final, a mensuração final, e nós vamos comparar aquele primeiro, aquela primeira continha que nós fizemos da produtividade por pessoa, aquele indicador, e nós vamos comparar em abril, né, para nós fazermos essa comparação da produtividade inicial com a final, e nós faremos o cálculo da variação da produtividade. Houve uma variação, né, lá daquele comecinho, quando a empresa participou desse programa de inovação. Vamos fazer a comparação no mês de abril, e também será feita a validação final. E algo muito importante, que é a elaboração do plano de ação futura, né? A partir da participação da empresa nesse programa do Sebrae, qual foi o impacto? E a partir desse impacto, faremos um plano futuro, já pensando, às vezes, até numa virada de chave, né? Num programa de inovação com maior atuação ainda nas empresas participantes. Obrigado, Jaque. Então, assim, quando a gente fala da jornada, né, é interessante a gente pensar que primeiro a gente identificou aqui os problemas, né, verificou qual que é o diagnóstico da empresa, o que podia ser trabalhado. E aí essa etapa 3 e 4 aqui foi um encontro coletivo lá na sede do Sebrae. A gente fez tudo junto, tá? Quem não conseguiu comparecer aí, a gente enviou um link com a gravação. Então, foi um encontro coletivo para a gente identificar aí uma oficina para testar as soluções da empresa. E aí, em sequência, a gente já tinha um planejamento, já tinha todo um plano de ação para ir executando dentro da empresa, né? Então, cada um tinha uma ação específica, que era mais importante, e o restante a gente colocou num plano de ação para ir executando, tá? Então, o Ajaque acabou de comentar para a gente aqui, a finalização da jornada que a gente fala com o encerramento, que é esse 8 que a gente está realizando agora, é basicamente o encerramento do projeto, né? Que a gente fala que é a continuidade do projeto. Só que quando for no ano que vem, a gente vai trabalhar uma revisão com vocês. A gente fala que é o encontro 9, tá? Então, quando for por volta de março, abril, se eu não me engano, os agentes vão ligar, vão entrar em contato, vai agendar o encontro 9 com vocês, tá? E a gente faz como se fosse uma revisão do diagnóstico da empresa e dos indicadores, tá bom? Então, só para vocês ficarem atentos aí. Quando for ano que vem, a gente entra em contato de novo, faz uma revisão disso tudo, para vocês ficarem atentos. E aí, para quem já realizou tudo, já sente até aquele alívio, né? Chegando no final de ano, já acaba até as ligações dos agentes locais de inovação, né? Graças a Deus. Ninguém aguenta mais os agentes ligando, mandando mensagem aí de encontro. Tá, chega, né, gente? Ou não? E aí a gente continua, né, Bill? Como que fica essa situação para os empresários aí? Acho que o pessoal vai criando uma ansiedade, né? Porque vai chegando no final de ano. A gente vai praticando esse encerramento do projeto, então já está na etapa de férias. Temos que fechar com chave de ouro, né? Não pode deixar o jogo perder faltando 5 minutos, né, gente? Nem lembro Não pode levar um gol de empate, né, nos 5 minutos. Então, brincadeiras à parte, né, do mundo do futebol, mas o mundo empresarial também tem isso, né? Então, não adianta a gente
nadar, morrer na praia, né? Fazer tudo bonito e chegando no final do ano a gente não mandar os dados para os agentes de mensuração, não fazer o acompanhamento, porque ainda falta a última etapa depois, que é a etapa 9, né? Vamos voltar para ver se a gente conseguiu bater as metas, o que a gente teve de resultado positivo, o que a gente teve de resultados negativos também, né? Às vezes a gente fica tão envolvido com os números que a gente para de analisar também o que está dando errado, né? O que não deu certo. A gente pode também ter o que está dando errado como uma base. É o que a gente não quer, mas precisa ser analisado, tá? Então, agradecer a todos que estão aí caminhando, participando, que estão aqui hoje, né? Eu já disse também no início da nossa conversa. E avançando aí o Ali Produtividade, a gente também tem um outro programa que a gente pode encaixar aí dentro da empresa com vocês, que é o Ali Transformação Digital, né? Depois os nossos agentes que fazem o atendimento com vocês podem estar explicando melhor, falando, né, o que o Sebrae tem de especial aí para vocês, tá? Tem uma cerejinha no bolo aí depois, tá? Bill, eu vou até deixar agora para a Franciele falar essa parte das soluções de uma forma bem simples para Legal. vocês, tá, pessoal? O que o Sebrae tem a mais para oferecer? Quais são as outras soluções? Quais são as outras ferramentas que o Sebrae tem? Para quem está encerrando agora, tem interesse, gosta do Sebrae, quer participar de algum tipo de projeto, inclusive tem um empresário do meu ciclo que está participando aqui agora, que é o Marcos, né, Marcos? Eu não sei se você está ainda com perfil logado aí, que durante o projeto ele teve a alternativa, a opção de realizar o Empretec, realizou o Empretec agora recente, gostou bastante, achou interessante. Eu não sei se ele está logado aqui agora, mas se ele quiser depois ativar o áudio dele, tá? E aí, enquanto isso, eu vou passar aqui para essa parte. E aí, Franciele, você pode iniciar. A gente vai falar um pouco das outras soluções do Sebrae, tá? Boa noite, pessoal. Robson, tu vai passando daí os slides, né? Eu vou falar um pouquinho. Algumas pessoas já conheciam o Sebrae antes, né? E algumas talvez devem ter tido um primeiro contato efetivamente com algum serviço, alguma solução do Sebrae através do programa. E a gente tem outras ferramentas para quem quer continuar, né? Que a gente está em constante evolução. Então, não é só participar do programa e acabou pronto. A intenção é que o empresário continue buscando mais conhecimento, mais inovação, está sempre evoluindo no seu negócio. O Sebrae ele tem outras ferramentas. Uma delas é esse raio-x, né? Ele é uma ferramenta, ele é um raio-x mesmo. Ele faz faz um levantamento da sua empresa e aí ele tem algumas áreas. Ele atua na área pontual, que ele vai fazer um questionário sobre a sua gestão de planejamento, mercados e vendas e finanças. Tem um mais completo que ele já vai incluir marketing, inovação e gestão de pessoas. E ele também tem do LGPD, que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que ela é muito importante e os empresários têm que estar atentos a fazer a aplicação dela no seu negócio. E você recebe o indicador de maturidade da gestão do seu negócio. A gente tem também, Robson, o Sebrae na sua empresa. Ai, calma aí, gente. Não quero me perder. O Sebrae na sua empresa você recebe uma visita do consultor no seu negócio e você tem uma conversa exclusiva com o consultor, ele não tem custo nenhum, o consultor vai até a empresa, ele aplica um diagnóstico e ele faz uma comparação da sua empresa com outras do mesmo segmento e você também recebe dicas e soluções de como está implantando no seu negócio essas melhorias. Os cursos, a gente tem uma cartela de cursos, tanto online quanto presenciais, né? Eu acho que o pessoal até informou sobre os cursos que a gente tem. Todo mês a gente recebe um cronograma dos cursos presenciais e também tem online. Você entrando direto no site do Sebrae, você tem lá uma cartela bem vasta de cursos, né? E segmentados por setores. E também tem os presenciais. O Empretec, ele é um curso sobre empreendedorismo. A função dele é identificar seu potencial empreendedor, desenvolver características de comportamento e identificar novas oportunidades de negócio. Ele é o principal programa de formação de empreendedores no mundo. Ele é um seminário que ele foi
desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, ele é promovido em mais de 40 países e no Brasil ele é aplicado exclusivamente pelo Sebrae. Ele é um curso de 6 dias de imersão e ele é 60 horas de capacitação. E ele trabalha 10 características de comportamento empreendedor. E a gente tem a cartela das consultorias também. Tem as consultorias em gestão e tem as consultorias em inovação. Que daí seria, no caso, o Sebrae Tech. Aí ele atua em várias áreas específicas. Você pode estar solicitando com o seu agente ou também pelo site do Sebrae ele tem. E a maioria das consultorias tem até 70% de subsídio. E eu acho que é isso. Essa daí é a consultoria para inovação, Sebrae Tech. Aí, pessoal, a gente tem aqui o Transformação Digital, que é um outro projeto. A gente tem o área Produtividade, que é esse que vocês realizaram, e tem o Transformação Digital, que é um projeto voltado um pouco mais para a área digital, para a questão de sistemas, né, de site, das empresas. Franciele, você quer falar um pouco dele? Se eu quero falar... É porque, assim, é uma coisa bem simples. Na verdade, pessoal, que é o seguinte, se você quiser participar desse projeto aqui, o Sebrae, ele costuma identificar o seguinte, o ponto forte para você participar é ter um foco a mais na questão do site ou de um sistema que você quer implementar, porque o foco dele é nessa área, né? E aí, igual a Franciele tinha falado aqui, tem outros projetos que são para desenvolvimento pessoal e desenvolvimento da empresa, tá? O Transformação Digital é mais focado nessa área de sistema, de implementação de software, por isso que quem quiser, quem achar interessante, tem essa necessidade, quiser entrar em contato com o Sebrae, pode entrar em contato. Tanto com os agentes, que somos nós que temos o contato direto com o pessoal do Transformação Digital, a gente manda QR Code, link de participação, quanto entrar em contato direto com o Sebrae, né, Bill? Isso, exatamente. Se você, como empresário, identifica algum tipo de problema que pode ser solucionado com alguma ação tecnológica, algum sistema, um RP, um CRM, né? Esses softwares gerenciais, você pode estar entrando dentro do programa Ali Transformação Digital, que aí, no fim, vai existir também um subsídio do Sebrae na aquisição dessas plataformas digitais, tá, pessoal? E só um adendo, Robson, rapidinho. Pessoal, é interessante, importante, que vocês que participaram do programa Ali Produtividade indiquem outras empresas, outros colegas, outras pessoas que vocês conhecem que precisam desse atendimento do Ali, do agente Ali aí, né, do agente local de inovação na empresa. Então, indiquem o programa para outras empresas, para outras pessoas. Nós aqui estamos à disposição sempre para atender, e com muita alegria. O Sebrae está de portas abertas sempre para atender o microempreendedor, as pequenas empresas, microempreendedor individual. Sejam sempre muito bem-vindos. Então, por favor, quem participou, vocês que gostaram, tiveram resultados, foi importante participar dessa transformação, né, do Ali Produtividade, da presença do Sebrae na empresa, indique também esse programa para outras empresas, que é importante, né, a gente continuar tecendo essa rede de apoio ao microempreendedor, já que é ele que mais emprega no Brasil, tá bom? É isso aí, Anny. Então, muito obrigado pela participação de todos. Vou encerrar aqui a gravação. Seguindo o plano de ação, hein? Não vamos deixar cair essas ações que já estão aí no sistema, no Jamboard, que os agentes passaram, tá? A gente espera ver todos vocês. Só te interrompendo, se algum empresário quiser falar, né? Deixar algum feedback para a gente aí, alguma dica, alguma sugestão, esse é o momento, tá? Todo mundo assim, né? Posso falar? Falo, não falo? Um de cada vez, gente, pode falar. Agradecer, né, ao agente que fez esse acompanhamento, tá? Se não quiser também, quiser mandar um e-mail para a gente, né, Robson? Quiser mandar aqui no chat, um WhatsApp também. Isso a gente usa para incentivar
incentivar também outros empresários, tá? Igual o Emivaldo estava falando, às vezes a gente é abençoado, vamos falar assim, né, por essa ação do Sebrae, então é importante a gente divulgar isso para outras empresas também, né, colherem os bons frutos, tá? Então, muito Se não tiver obrigado. ninguém para falar, Robson pode finalizar aí. A plataforma Skype, às vezes, ela é meio complicada. Se tiver alguém querendo falar, para acessar o microfone aqui nessa parte de baixo da plataforma, para quem tiver no computador, no celular também, eu acho que é só desativar o destravamento do aplicativo, do Android ou do iPhone, você tem acesso aqui ao microfone na parte de baixo, tá? Independente disso, se quiserem, a Mônica, boa noite. Mônica, eu nem te apresentei, porque você tinha chegado, eu já tinha iniciado, e se você quiser pode até se apresentar a empresa, tá? Aproveita para apresentar a empresa da Mônica, a gente está iniciando, tá com um projeto muito bacana, um projeto interessante, está iniciando agora, tá? Esse projeto, e aí eu queria que você apresentasse, Mônica, para a gente. Então, meu nome é Mônica. Para mim foi muito importante participar desse projeto. Me ajudou muito, Robson. Assim, eu até estava um pouco fora, né, Robson, porque algumas empresas estavam já andando e a minha no projeto saindo do papel. E o Robson me ajudou muito nessa parte de dar um pontapé, de me organizar, porque um dos quesitos acho que era a minha falta de organização e priorizar também, né, as etapas da empresa. Eu estou num projeto de implantação de uma indústria na produção de kombucha e andou bastante graças a todo esse apoio também do Sebrae. Para mim foi muito importante. Há uns dias já que eu não falo com você, né, Robson? Mas agora, pelo menos para você, a minha produção que eu fiz ontem, eu percebi que ela deu certo, está melhor do que aquela que eu te apresentei. E assim, eu percebi que muito também era da insegurança minha em relação ao que eu estava produzindo. Assim, eu não conseguia ter essa segurança. E aí eu participei de um evento aí fora, de um congresso de kombucha, e para mim foi muito importante em relação a isso. Então, assim, para mim é muito importante dar continuidade nesse projeto. Eu acho que vai ser fundamental a importância para esse apoio para mim. Então é isso. E aí espero logo estar no mercado, podendo ofertar essa bebida a todos vocês, tá? Eu vou falando aí para o Robson vai contando para vocês assim que tiver no mercado, mas assim, eu acho que em 20 dias, tá, Robson? Eu consegui falar com uma pessoa hoje que vai providenciar o rótulo para mim, que era uma das coisas que estava pegando. E aí eu acho que agora vai dar certo. Eu acho que daqui uns 10 dias o rótulo está pronto. Eu acho que daqui uns 20 dias eu acho que eu já consigo ter kombucha para venda. Ótimo, Mônica. Obrigado. Qual que é o nome da empresa? Qual que é o Instagram? Lume Kombucha. Quem quiser seguir aí, tem... Eu vou colocar, sabe, vocês podem anotar, mas assim, eu devo entrar em contato com o pessoal para estar fazendo alguma coisa do Instagram, porque eu não tinha começado ainda, porque eu não tinha produto. Aí eu e o Robson, a gente tinha conversado, né, Robson, que já estava até na hora de iniciar isso. Mas aí acabou que eu entrei em contato, na verdade, até por problemas financeiros também, é uma das coisas que pegava bastante, que me atrapalhou, assim, realmente faz com que eu fique muito, às vezes, num processo meio travado. Mas aí eu tomei umas decisões agora essa semana, daí eu já devo estar com o Instagram ativo, talvez logo que passar essas festas, porque eu acredito que essas festas agora vai entrar de recesso, né? Mas em janeiro já deve estar iniciando com o Instagram e com as vendas e tudo. Eu quero te agradecer, Robson. Obrigado, viu, Mônica? Importante a sua ajuda, viu? Eu que agradeço pela sua participação no projeto. E a empresa da Mônica, pessoal, ela estava iniciando e já tinha o CNPJ, o registro, né, como microempresa. Só que a gente estava até na dúvida, ela perguntou para mim assim, se poderia iniciar o projeto, porque ela estava ainda na fase de plano de negócio, estruturando como que ia ser a questão do produto, do cliente, né, do público-alvo. Então, assim, o que a gente fez? Na verdade, a gente realizou um planejamento para que ela possa começar a rodar. Primeiro, ela já tem uma etapa de produção, que ela já está executando, né, toda uma testagem,
Então, o que que ela está fazendo nessa etapa de testagem, como que ela está produzindo, os ingredientes e até a estratégia, a rotina dela, né? Para organizar tudo isso, na hora que ela tiver tudo certo, já tiver até rodando a empresa já na loja física ou online, ela já tem tudo, todo um preparo, todo um procedimento para a realização da kombucha. Então, mesmo que a empresa ainda esteja iniciando, abriu agora tem 1 mês, 2 meses, ela pode participar do projeto, tá bom? Muito obrigado, Mônica. E a gente se vê em abril, em março, se você quiser também pode entrar em contato comigo. Eu estou aqui para prestar o apoio necessário, tá? Indicar Tá a bom, Mônica quero te para agradecer, o Sebrae Transformação Digital, né, Robson? E o Transformação Digital também, Mônica, se tiver interesse de participar. Que, inclusive, na verdade, a Mônica, ela já tinha um contato de Transformação Digital. Só porque aí a estratégia foi a seguinte, foi realizar primeiro o área de produtividade para depois ela já ter um planejamento, não foi, Mônica? Sim. Tá no Legal. mundo? Isso, Robson. Eu estava, até eles entraram em contato comigo, fez uma visita, mas aí depois eu conversando com o Robson, a gente decidiu que era melhor eu concluir esse projeto inicial para dar andamento do projeto de transformação digital. Mas assim, eu quero ter o Sebrae na minha empresa o tempo todo. Eu percebi assim a diferença que faz esse apoio todo, tá? Bom demais, obrigado, Que Mônica. ótimo. Ficamos felizes, tá, Mônica? Parabéns aí pela iniciativa, tá? Sucesso. Tá bom, obrigada. Obrigada. E aí, esperar você no Transformação Digital, deve ser em janeiro, fevereiro, né? O pessoal já entra em contato para participar, tá? Tá bom, então. Obrigada, Robson. Gente, muito Aguardo. obrigado. Boa noite para todo mundo. Um bom Boa final de noite para todo ano. mundo. Final de ano. Feliz Natal a todos. Feliz Ano Novo. Tudo de bom. Boa noite. Que ótimo, pessoal. Feliz Natal, Boa feliz ano. noite, até mais. Vamos lá, gente. Descansar e depois já ficar todo mundo preparado para trabalhar. Voltar. Feliz Boa Natal, feliz Ano Novo noite. para todo mundo, pessoal. Até Boa, mais. gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até mais.